Vidas de gente. Gente com histórias. Aspectos de vidas com passado e presente. Vidas de gente. Nosso convidado desta tarde é a diretora do Museu Regional da Huila. Muito boa tarde e muito obrigado por ter acedido a esta conversa sobre o Museu Regional da Huila. Muito boa tarde, eu é que agradeço o convite. Soraya, há quanto tempo está à frente do Museu Regional da Huila? Bem, eu estou à frente do Museu Regional da Huila desde 2011 e estive como responsável apenas desde 2011 a 2014, ano em que a Sra. Ministra da Cultura, agora já não é a nossa Ministra da Cultura, mas a Dra. Rosa Cruz e Silva entendeu que seria a pessoa mais indicada para estar à frente do museu enquanto diretora. E então desde 2014 que estou como diretora do Museu Regional da Huila, mas desde 2011 como responsável por ele. Sabemos que passou por uma reestruturação e esperemos que os graves problemas de que padecia o edifício estejam superados. Nem todos. Há alguns que ainda precisam de algum reparo. Bem, em 2008 ou em 2004 o Museu Regional da Huila foi encerrado para obras de requalificação e de reabilitação do edifício. Essas obras resolveram alguns dos problemas, mas entretanto, com o passar do tempo e com a falta de manutenção, surgiram outros. Então, desde 2016, que é a altura em que nós, museu, passámos a ter um orçamento atribuído ou destinado ao museu a partir do Orçamento Geral do Estado, começámos a tentar resolver então esses problemas e estamos a falar de problemas em canalizações, infiltrações, cobertura e esses problemas desde 2016 começaram a ser solucionados, mas o que resolveu grande parte dos problemas que eram realmente muito, muito graves foram exatamente essas obras de reabilitação que o museu sofreu entre 2004 e 2008. Entretanto, é mesmo uma questão de manutenção, mas o Museu Regional da Huila só tem orçamento desde 2016, ou seja, desde que fui para o museu como responsável até 2016 trabalhava sem qualquer tipo de orçamento. O orçamento era zero, então era muito difícil fazer o que quer que fosse no que diz respeito à manutenção do edifício. A partir do momento em que passámos a ter essa ajuda, começou a ser mais fácil e começamos a conseguir resolver alguns dos problemas. Temos apenas neste momento um problema que nos resta resolver, que é o problema do depósito, onde estão a maior parte das peças, mas isso é um projeto que já envolve um pouco mais de dinheiro, não é com meia dúzia de tostões que conseguimos resolver, mas também temos a possibilidade de vir a ter empresas que nos podem vir a apoiar nesse projeto. Os contactos estão a ser feitos neste momento, estamos à espera de respostas, porque a intenção é adequarmos aquele espaço a um depósito real de peças museológicas. Entretanto, não há nenhum projeto para um novo edifício, para o museu aqui no Lubango? Existe um projeto, eu participei na execução do mesmo projeto, que está em papel neste momento, e foi feito em 2014, esse projeto foi feito em 2014 e prevê exatamente a construção de um novo museu, de um museu de raiz para albergar as coleções que nós temos no nosso museu, e fazia todo sentido, porque este museu em que estamos neste momento aguenta mais 5, 10 anos de uma forma às vezes até precária de conseguir conservar as peças, mas mais do que 10 anos também não acredito que consigamos ter um museu capaz de responder não só àquilo que nós pretendemos que seja a demanda em termos de visitantes, mas também àquilo que são as nossas ambições em termos de projeção do próprio museu. Então, esse projeto existe desde 2014, foi inclusivamente apresentado à nossa ex-ministra da Cultura e lembro-me perfeitamente que era um projeto que avançaria nos anos seguintes. Entretanto, veio a crise e nunca mais se ouviu falar do projeto, que continua em papel. Vamos aproveitar para nos falar um pouco sobre o acervo. O que é que tem neste momento no museu como acervo para o público?
Eu costumo dizer que o nosso pequeno, grande museu é uma caixinha de surpresas. Nós temos, pode haver quem pense que temos apenas a coleção etnológica ou etnográfica daqui da região sul, mas não, nós temos outras coleções às quais temos estado a dar atenção desde 2011. Só para ter uma ideia, nós temos, para além da coleção de etnologia da região sul, que é composta por quase 2.000 peças, temos, para além dessa coleção, temos a coleção de etnologia portuguesa, temos uma coleção com cerca de 2.000 fotografias que retratam a história desta região, da região da Huila, e estou a falar de vários períodos da história. Temos fotografias, por exemplo, da construção de edifícios emblemáticos da nossa cidade, como é, por exemplo, o Mandum, a Universidade de Mandum e Andemufai, e temos outras fotografias que retratam precisamente a evolução da história desta cidade até 75. Depois temos uma coleção bibliográfica com mais de 8.000 livros. Temos uma biblioteca composta com cerca de 8.000 livros que estão disponíveis para consulta. Pois, mas eu acho que essa biblioteca é muito pouco divulgada, porque eu também estou a saber agora. Nós temos divulgado sempre que possível, porque temos tido muitos utilizadores. Temos investigadores nacionais e estrangeiros que utilizam a nossa sala de leitura, porque para além da biblioteca temos uma sala de leitura. A consulta é feita exclusivamente no museu, nós não deixamos nenhum livro sair, e a consulta é feita exclusivamente no museu. Então arranjamos um espaço, que é a nossa sala de leitura, onde o investigador, o estudante, pode fazer essa pesquisa. São cerca de 8.000 livros, como lhe disse, de acervo bibliográfico que temos. Depois temos uma coleção de selos, uma coleção de postais, uma coleção numismática, uma pequena coleção arqueológica. Portanto, são várias coleções que nós temos à nossa guarda ali no Museu Regional da Huila. Portanto, aquele museu é um pequeno, grande museu. É sim, e não há dúvida nenhuma que é interessante, e isto já de acordo com a pergunta que lhe vou fazer a seguir, que é a forma como tem gerido a ligação com a educação, com as escolas. Nós temos tentado, desde 2011, aumentar, um dos objetivos do museu é aumentar todos os anos o número de visitantes que temos na instituição. Que é fraco, não é? A nível, digamos assim, do tradicional visitante. Poderia ser muito melhor, sim. Nós poderíamos atingir números muito maiores ao longo do ano. Tem havido, e nós temos notado isso porque fazemos a estatística dos nossos visitantes, temos notado que de ano para ano tem havido um aumento de número de visitantes. Ainda não é aquilo que nós desejamos, mas tem havido esse aumento. Isso deve-se a vários fatores. O primeiro passo que nós tivemos que dar em direção a esse objetivo foi acabar com os pedidos de autorização para visitar o museu, uma aberração. Exatamente. A autorização para visitar o museu. O museu não precisa, as pessoas não precisam de autorização para visitar. A impressão que era um objetivo militar. É uma instituição pública aberta ao público. Portanto, desde que se cumpram algumas regras de conduta, e isso é comum a qualquer instituição, qualquer pessoa pode visitar o museu, independentemente de ser uma efeméride, independentemente de ser um objetivo da escola, independentemente de ser o que seja. Pode visitar o museu por pura e simples curiosidade, e sem necessitar de nenhuma autorização especial para isso. Isso foi um dos constrangimentos que encontrei logo que iniciei a minha atividade como responsável pelo museu, e foi preciso desmistificar também isso, que não é necessário um pedido formal para se visitar o museu. Depois foi fazer contactos com as escolas, no sentido de nos visitarem também independentemente das efemérides, porque o que eu notei também foi que as escolas só nos procuravam quando era o 4 de fevereiro, o 11 de novembro, o 17 de setembro. Portanto, foi também preciso lutar contra essa ideia generalizada. Neste momento, o que existe nós temos várias escolas que nos visitam ao longo do ano, temos uma capacidade para receber até 400 pessoas por dia, porque o museu também é pequeno, as salas são pequenas, não podemos receber muitos visitantes ao mesmo tempo por causa disso, mas temos uma capacidade que comprovadamente é-nos possível receber até 400 pessoas por dia. E esse número tem vindo a aumentar por causa desse trabalho de divulgação que tem sido feito junto das escolas, mas também noto que a afluência da escola pública é muito inferior à afluência da escola privada, e eu já tentei perceber porque é que isso acontece. E eu julgo que o motivo as escolas privadas têm meios que as escolas públicas não têm, como por exemplo os autocarros, que conseguem fazer o
transporte dos alunos em segurança, da escola até ao museu e do museu até à escola. Pode ser. Acredito que pode ser um dos motivos. Também acredito que há formas de superar essa dificuldade. Mas temos tido um aumento no número de visitantes. Nós queremos é que haja cada vez mais pessoas a visitar o museu. Claro, as escolas, as públicas, que são maiores, são em maior quantidade e têm o maior número de alunos, também devem ser sensibilizados no sentido de visitar o museu. Obviamente, porque ali estão questões ligadas à nossa história. E se os alunos, nesta fase de aprendizagem, não tiverem contacto com a realidade do passado que está no museu, obviamente que a sua formação é débil. Sim, sem dúvida. O museu é uma componente da escola. E tem um papel pedagógico que não é o mesmo papel que uma escola tem, mas é um papel pedagógico que também nos cabe, exatamente, que nos cabe a nós, museu, tentar transmitir o melhor possível a mensagem que queremos passar e que diz respeito àquilo que são os objetivos do museu. E estamos a falar das questões que têm a ver com a cultura dos povos da região sul de Angola e alguns elementos que dizem respeito diretamente à história daqui da região. Nesta ligação com a escola, com os alunos, faltava esta nova área que agora começa a tomar corpo e que eu por sinal, sendo convidado para o lançamento do livro, aliás, da segunda edição da obra História de Angola, do professor Alberto Pinto, foi com muito agrado que eu, ao participar nessa atividade, verifiquei a nova área do Museu Regional da Huila e a disposição que encontraram para utilizar, digamos assim, as estátuas do passado colonial. Começa, portanto, a ser uma área interessante para dar a conhecer o passado, porque não pode haver presente e muito menos futuro se não houver passado. Como é que surgiu esta ideia de dar utilização às estátuas do tempo colonial? Bem, eu em 2011, quando assumi a responsabilidade de tomar conta do museu, apercebi-me que tínhamos os bustos de algumas figuras coloniais, algumas não tinha noção de quem eram porque ainda não tinha feito esse estudo, e as duas estátuas que estavam posicionadas numa zona específica do jardim do museu. Foi difícil colocar ali aquele material todo. Foi muito difícil. Foi um processo que durou muitos anos. Não foi algo que tivesse pensado há um mês atrás e que tivesse conseguido um mês depois colocar em prática. Foi um processo longo. Aquilo meteu gruas e tudo, não? Exatamente. Então, a minha primeira preocupação foi saber como é que aquelas estátuas e bustos tinham ido parar ao museu. E quando fiz essa pergunta, houve várias versões. Eu não sei se estas versões são a realidade ou não, mas isso é uma questão depois também fazermos essa investigação. Mas o que me foi dito foi que na altura em que se deu a independência, que as estátuas foram retiradas dos locais de origem e algumas delas foram deitadas ao rio. E que o Sr. Ferreira, que era conservador do museu na altura, e o Sr. Deus o tenha, é verdade. Deus o tenha, e foi uma peça-chave para a conservação de todo o acervo que temos no museu hoje, entendendo que se tratavam de bens que naquele momento talvez não, mas que dali a uns anos iriam voltar a ter importância, conseguiu recuperá-los e conseguiu levar para o jardim do museu. Eu não sei muito bem como é que o senhor conseguiu, porque estamos a falar da estátua de João de Almeida, que sabemos hoje que pesa mais de 1 tonelada, por exemplo. Mas o que é certo é que o senhor José Ferreira conseguiu levá-las para o quintal do museu e ali ficaram até 2011. Em 2011 comecei a perceber que faziam parte de uma componente importante não só das coleções do museu, mas também da história da cidade do Lubango, da região sul e até mesmo do país. E comecei a tentar encontrar apoios para que se construíssem pedestais para os bustos e bases para as estátuas. E tudo isto começa a acontecer em 2014, quando solicitei à doutora Maria João Chipala Vela que o governo nos ajudasse a construir os pedestais, e a resposta foi positiva e a doutora Maria João na altura conseguiu motivar a... Nem podia ser a doutora Maria. A doutora Chipala Vela é exatamente uma pessoa que tem motivado que se estude o passado.
ela tem dito, tenho algumas passagens de discursos dela, que eu tenho utilizado até para escrever algumas crónicas nesse sentido. Evidentemente que é preciso preservar, é preciso pesquisar, é preciso termos conhecimento do passado, porque senão o presente e o futuro não têm razão de ser. Exatamente, e ela foi das pessoas que mais nos têm apoiado e temos mesmo que lhe fazer esse agradecimento. E então ela entendeu que sim, que era um projeto válido e então conseguiu convencer que se construíssem então os pedestais para os bustos. Depois era preciso tratar das estátuas, mais difícil, porque estamos a falar de estátuas com uma dimensão considerável e que pesam toneladas. Exatamente, no caso do João de Almeida tínhamos as botas fora do corpo, por exemplo. Então a de Artur de Paiva foi mais fácil, porque a estátua estava inteira, não tinha nenhuma parte, nenhum elemento da estátua estava fora do corpo. Então foi só preciso recolocá-la, arranjar um espaço no jardim que fosse de destaque para colocar a estátua nesse mesmo espaço. E foi fácil, foi feito ainda em 2017. O mais difícil foi colocar o Sr. João de Almeida de pé, que eu costumava dizer que era o meu calcanhar daqueles. E para isso foi preciso envolver uma série de pessoas de boa vontade, e estou a falar nomeadamente das empresas Plana Sul, Concer e Água Preciosa, que nos ajudaram não só no restauro parcial das botas do João de Almeida, como na colocação das botas no corpo do senhor, na construção da base e depois no ato de içar o senhor e colocá-lo de pé novamente. Portanto, foi um processo que posso dizer que teve início em 2014 e que terminou agora em 2018. Excelente trabalho que teve pouca visibilidade ao nível da comunicação social, mormente a TV, mas que a seu tempo, naturalmente, eles darão esse devido destaque. Mas está interessante. E eu ainda há dias, na entrevista que fiz ao Dr. Alberto Pinto, eu falava, perguntava-lhe qual era a impressão dele sobre o busto do Camões. Uma vez que Camões tem a ver com a língua, não é? E claro, ficou... disse e não se disse tudo sobre essa questão. E isto chama-me a atenção, porquê? Porque temos lá o busto de Camões. Por outro lado, eu sei que nesta viagem a Portugal, o Sr. Presidente João Lourenço vai depositar uma coroa de flores no monumento ao Luís de Camões. Não será oportunidade para se destacar o busto de Camões? Sem dúvida. Eu julgo que todos os bustos que temos no museu contam uma história e estão ligados indiretamente ou diretamente à nossa própria história enquanto povo angolano. E o Luís de Camões é uma figura incontornável da história e da língua portuguesa. Portanto, acredito que sim, que é uma excelente oportunidade para falarmos dele. Seja uma figura do Império, ele e o Camões, o Vasco da Gama, etc. Tudo bem. Mas tem a ver com a literatura. Sem dúvida, e faz todo sentido pensarmos nele nesse contexto, no contexto do contributo que dá para depois termos também uma língua que é falada nos 4 cantos do mundo. Mas relativamente à importância que se dá a estas figuras, eu julgo que não pode ser diferente. Temos mesmo que dar importância porque elas fazem parte da história, de Angola, fazem parte da história daquilo que é o nosso percurso, da colonização, da qual nós concordemos ou não com ela, todos nós temos que assumir que ela faz parte da nossa história e precisa de ser contada. Portanto, nós ali no museu tentamos dar o nosso contributo no sentido de informarmos o nosso visitante a respeito daquelas figuras, o que é que elas representaram, qual foi o papel que desempenharam dentro daquilo que foi a administração colonial na nossa região e mesmo no nosso país. Temos, por exemplo, o busto do Agapito de Carvalho, que foi governador-geral de Angola de 47 a 55 e que, segundo fontes que já consultei, foi uma pessoa que até deu um contributo válido no que diz respeito à inclusão de pessoas negras no sistema de ensino, por exemplo. Portanto, são elementos que nós tentamos passar para os nossos visitantes, de forma a que eles conheçam também um pouco melhor cada figura que está ali representada. Mas temos mais, temos Sá da Bandeira, o Marquês de Sá da Bandeira, que foi uma figura ligada ao terminar da escravatura
portanto, e cuja cabeça, digamos assim, do monumento desapareceu. Está perdida. Nós lançámos há pouco tempo um apelo através das redes sociais, porque temos a esperança de ainda conseguir recuperar a cabeça de Sá da Bandeira. Não sei se vamos conseguir, espero que sim, porque da coleção que temos neste momento no museu, julgo que é a única que nos falta para completar, digamos, a coleção. Sim, e porque também o autor daquele projeto, o escultor, digamos assim, também morreu há relativamente pouco tempo em Portugal. De qualquer forma, eu tenho uma história sobre o busto de Camões. Eu fui durante 2 anos, ou 2 mandatos seguidos, presidente da SPEA na Huila e, por conseguinte, presidente da Escola Portuguesa do Lubango durante 4 anos. Nesses meus 2 mandatos consegui colocar lá num busto o Camões. Uma vez que estava abandonado, fui buscá-lo e coloquei-o lá na Escola Portuguesa porque achava que ficava bem. Entre esse busto e o de outra pessoa qualquer que nada tivesse a ver com a escola e com a língua, obviamente que era preferível pôr lá o Camões. Infelizmente, depois tiraram o busto de lá, não concordaram, não sei, mas depois da minha saída, e vejo agora o busto de novo no Museu da Huila. Fico satisfeito por isso. Eu sei que o busto estava na Escola Portuguesa, eu própria vi o busto algumas vezes que fui à Escola Portuguesa. Em 2014, quando foram construídos os pedestais para colocar os bustos que nós tínhamos no museu, eu estava de licença de maternidade e quando cheguei, depois da minha licença, já os pedestais estavam construídos e os bustos nos lugares, e também foi uma surpresa para mim encontrar o de Camões. Julgo que na altura, não sei por determinação de quem, entenderam ir buscar o busto à Escola Portuguesa e levá-lo para o museu. Ainda bem que o levaram para o museu. Ainda bem. O que é que foi mais difícil? Movimentar, restaurar as estátuas ou fazer com que a ideia do projeto fosse aceita? Sem dúvida que foi a ideia, conseguir convencer alguém a apoiar-nos nesse projeto. Como lhe disse, é um projeto que já tem alguns anos e o encontro feliz entre o museu e o Sr. Valdemar, que representa neste caso a Água Preciosa, resolveu o problema. Em poucos meses, posso lhe dizer que foi mesmo em poucos meses, nós conseguimos aquilo que não tínhamos conseguido em anos de tentativas. Tínhamos já falado com algumas instituições, com algumas entidades privadas, no sentido de conseguirmos colocar, neste caso até era mais o João de Almeida, porque era mesmo o calcanhar daqueles, era o único que não estávamos a conseguir tratar sozinhos. E foi numa atividade do museu, no Museu Pop-Up que nós realizámos em agosto, que o Sr. Valdemar apareceu para participar da atividade e tomou contacto com o museu e com aquela realidade e disse-me logo prontamente que a Água Preciosa ajudaria. E foi assim que conseguimos, foi sem dúvida a ideia. Convencer alguém de aceitar e abraçar este projeto foi muito mais difícil do que o resto. Sim, é próprio do Valdemar esse espírito filantrópico, eu conheço. Entretanto, o Lubango e a Huila precisam de ter mais áreas destinadas à preservação do acervo cultural. Também noutras áreas, não? Sem dúvida, sem dúvida. E há muitas áreas, não? Existem muitas áreas. Bem, eu posso falar enquanto técnica que se formou na área do património, e a área do património é realmente aquela que mais me preocupa quando falamos da nossa bela cidade do Lubango, se é que ainda podemos considerar assim tão bela, não é? E eu sou muito crítica em relação à degradação que se assistiu nos últimos anos em relação ao património, com muita pena, porque eu amo esta cidade de alma e coração e quem me conhece sabe perfeitamente disso. E darei todo o meu contributo, se assim entenderem, para que alguns aspectos... É como eu, esta cidade é minha. É minha, também é minha, então é nossa. E é um amor que eu levo para a vida e tenho a certeza disso. E preocupa-me principalmente a degradação e a descaracterização que assistimos nos últimos anos relativamente àquilo que é e que deve ser considerado por todos património histórico, cultural, arquitetónico
arquitetónico, portanto, acredito que a área da arquitetura é uma área que deve ser olhada com outros olhos e com outra preocupação. Existem imensos edifícios que estão completamente descaracterizados por uma série de outros elementos que foram sendo acrescentados sem qualquer tipo de orientação ou sem qualquer tipo de propósito, do meu ponto de vista. Estou a falar mais concretamente da proliferação que houve, por exemplo, de janelas abertas por todo lado, que vieram descaracterizar bairros, vieram descaracterizar edifícios emblemáticos que nós tínhamos e que dizem respeito ao nosso património. Ainda hoje estava a falar com uma antropóloga que trabalha connosco no museu, que está a trabalhar connosco no museu, e dizia-lhe que tinha lido uma passagem de uma autora brasileira há uns anos atrás, agora não me recordo o nome, que dizia que a arquitetura colonial portuguesa era única em Angola, que existem traços únicos, né? Eu diria que é única no mundo, atenção. Sim, no mundo. Ela referia-se ao Império Português, fazendo comparações com aspectos que se encontram no Brasil e que são comuns a Angola, e que são comuns em Moçambique, que são comuns em outras partes por onde Portugal esteve, mas ela diz claramente que há elementos da arquitetura colonial portuguesa que só se encontram em Angola, ou seja, são exclusivos nossos. Então é nossa obrigação, julgo eu, de preservar esses elementos que nos tornam únicos no mundo. E a área do património, a área da arquitetura é realmente uma área que eu acho que precisa de ser vista com outros olhos. Julgo que sim. Entretanto, o próprio Ministério da Cultura já tornou público algumas normas que determina que determinadas áreas estão sob proteção, não é assim? Temos a Lei do Património Cultural, a Lei 14/5 de 7 de outubro, que fala que nos dá instruções claras do que se pode e do que não se pode fazer com aquilo que é considerado património. E aí estamos a falar não só do património material, estamos a falar também do património imaterial e estamos a falar dos sítios naturais, de sítios arqueológicos, estamos a falar de uma série de elementos que fazem parte do pacote que é considerado, daquilo que podemos considerar património e que tem a proteção do Estado, que, infelizmente... Então, diga-me uma coisa, como é que vocês responsáveis da cultura, deixaram que fizessem ao complexo da Senhora do Monte, à área do lago da Senhora do Monte, todo aquele disparate? Como é que vocês assistiram àquilo? Eu vou-lhe dizer como é que eu assisti enquanto cidadã. O museu não tem qualquer tipo de influência nesse tipo de matérias, mas tem a Direção Provincial da Cultura, que agora até já associou a direção de Juventude e de Esportes e de Turismo, agora é uma única direção. Mas na altura ainda era a Direção Provincial da Cultura. Eu julgo que uma das coisas que falta nesse tipo de direções é um gabinete de fiscalização. Mas uma fiscalização que funcione, de técnicos preparados que andem na rua e que andem a ver o que se passa com o património e a tomarem notas e a ver quem é que está a vandalizar, quem é que não está a vandalizar, que áreas é que precisam de intervenção do Estado, fazerem relatórios, apresentarem esses relatórios a quem de direito, e julgo que ali o que faltou foi essencialmente isso, foi falta de fiscalização, porque é um bem patrimonial reconhecido por todos como tal. Se não fosse também não tinha levantado a polémica que levantou na altura em que se soube da construção ou da tentativa de construção do restaurante no centro do lago. Portanto, eu acredito que estas direções têm mesmo que começar a funcionar como direções que se preocupam de facto com o bem público. Eu não estou a falar só no caso específico da Nossa Senhora do Monte, eu estou a falar de todas as áreas que dizem respeito ao património, inclusivamente áreas que são consideradas pontos turísticos, e assistimos, com muita pena minha, a vandalização de sítios turísticos que eram... Por exemplo, a Tondela e o Cristo Rei. O Cristo Rei, que está a precisar de uma intervenção urgente, sim, tem toda a razão. A Tondela, que às vezes acaba por funcionar como um depósito de lixo, toda a gente sabe disso também. Acredito que... Desculpe só esta pergunta. Na Tondela meteram-se lá rolotes para vender cerveja, pinchos, churrasco, etc. Mas ainda ninguém foi capaz de meter lá um binóculo para vermos a paisagem, aquilo que eu vejo em qualquer monumento e sítio deste tipo.
Existem regras e as regras, infelizmente, nem sempre são cumpridas, mas existem regras para se utilizarem os espaços naturais, os espaços patrimoniais, e essas regras deviam ser seguidas por todos. Portanto, o facto de se banalizar um bem turístico, um bem natural, ao ponto de se permitirem fazer determinadas coisas, obviamente que vai vandalizar o espaço e não vai trazer nenhum benefício para ninguém. Mas eu, em relação a isso, também tenho uma opinião muito crítica e às vezes até sou mal interpretada por isso. Porque há as pessoas que me dizem, também por ti nunca se faz nada, nunca se pode fazer nada. E não é bem assim. As coisas podem fazer-se, mas as pessoas também têm que saber cumprir regras e saber comportar-se. Mas, desculpe só, Soraya, realmente eu fico impressionado com isto. Porque é que nos pontos turísticos, como a Tunda Vala, o Cristo Rei, como na Huila, a Cascata da Huila, as pessoas só têm ideias em montar relotes, em montar, portanto, áreas de barulho, de festas grandes e tal. Mas será que as pessoas só pensam nisto, nestas áreas que são turísticas por excelência e que têm outra finalidade que não essa? Eu sinceramente não sei em que se pensa quando falamos de pontos turísticos, e falou na Cascata da Huila, que é uma outra preocupação que eu tenho enquanto cidadã, já nem vou falar enquanto técnica, com algum conhecimento na área do património. A Cascata da Huila, neste momento, na minha opinião, deixou de ser um ponto turístico, foi completamente alterada, não sei se tem ido lá ultimamente, mas eu fui há cerca de mais ou menos 2 meses e vim de lá com um sentimento de tristeza profunda, porque não se reconhece a Cascata da Huila dos postais que vemos ou que eu via enquanto criança. Portanto, a má utilização dos espaços e a permissão em fazer-se o que quer que seja nesses mesmos espaços, obviamente que depois traz consequências bastante negativas para o turismo que se quer fomentar e que se quer valorizar neste momento no nosso país. Sou levado a entender que quem superintende essas áreas está distraído ou não sabe orientar. Ou uma coisa ou outra, realmente, mas eu também não sei como é que são permitidas ou como é que são dadas licenças a que se façam coisas. Exatamente, e a Cascata da Huila é um caso típico desse eu gostava de ver um daqueles binóculos, sabe, não sei como é, um óculo, que normalmente encontra-se isso em vários sítios por onde tenho passado, e que nós pomos uma moeda e vemos a paisagem. Não acha que o Cristo Rei merecia uma coisa destas para nós metermos um caça-moedas, não é? Mas que é interessante para eu ver a cidade e procurar a minha casa cá embaixo. Olha lá, eu moro lá embaixo naquela. E na Tunda Vala, ver a Vila Arriaga ou Bibala lá embaixo. Não acha que... O que é que falta para se colocar ali um engenho deste? Bom, se calhar já tinham roubado. É possível, é possível. Eu sinceramente não lhe sei responder o que é que falta. Realmente são ideias válidas e que valorizam o bem. No caso dos turistas, com certeza que todos gostaríamos de conseguir ver a Bibala um pouquinho mais próximo através de um binóculo que se colocasse na Tunda Vala ou no Cristo Rei em relação à cidade, e até mesmo no Mirador da Leba, que é um ponto tão apreciado por todos e que também está... Eu não falei na Leba porque é do Namibe. O Mirador é do Namibe? Também é? Pronto. Então, mas de qualquer das formas eu vou falar do Mirador da Leba, que também eu costumo dizer, desculpe, só que aquilo é Angola, portanto, seja do Namibe, seja da Huila, aquilo é nosso. Como angolana que sou, acho que tenho o direito de falar, que também é um sítio que, na minha opinião, está a ser maltratado. Mas isso são outros 500, como se costuma dizer. Vamos voltar aos museus. Não acha que os caminhos de ferro, a construção... e outras áreas, como os transportes, etc., poderiam pensar também em ter museus sobre a sua atividade do passado, porque os caminhos de ferro, por exemplo, têm um acervo bastante bom, que eu sei que têm, mas poderiam ser incentivados a ter um museu.
Em relação aos caminhos de ferro, já há alguma coisa pensada para os caminhos de ferro. Há um projeto que está a ser pensado precisamente tendo em conta as coleções dos caminhos de ferro. Eu não vou adiantar muito aqui porque não tenho autorização para isso, mas em relação aos caminhos de ferro está a pensar sim em alguma coisa e algo bastante positivo. Eu tenho participado em algumas reuniões de trabalho e posso lhe garantir que a ser feito vai ser algo que vai valorizar e muito a cidade e vai ser uma mais-valia para todos nós. Fico muito feliz de ouvir essa notícia. Entretanto, eu falo nestas coisas porque eu estive há dias em Portugal, em Aveiro, e visitei o Bacalhoeiro Museu, portanto um barco que está ancorado e é um museu extraordinário, fantástico. E aliás, deve-se dizer que Portugal tem muito uma cultura de museu. Por tudo ele faz um museu. E isto é muito valorativo da cultura do país. E leva-nos a nós, quando visitamos, a visitar. Eu pensava, quando publico estas coisas, sobretudo no Facebook, que posso sensibilizar as pessoas a também pensarem nestas coisas, em termos de autarquia, por exemplo. Sim. Em Portugal eu costumo dizer que os museus surgem como cogumelos. De qualquer espaço que tenha o mínimo de história e que seja uma história válida e relevante para a comunidade, se faz um museu. Eu aqui na nossa cidade de Luban consigo dar pelo menos um exemplo de um excelente museu que poderíamos pensar em criar, como por exemplo o Museu do Cinema, com toda a história que temos, que está ligada à área cinematográfica, não é? Por exemplo, é apenas um exemplo, temos algumas fábricas desativadas que podiam ser perfeitamente transformadas em museus, portanto é mesmo uma questão de começarmos a investir nessa área. Os museus são importantes meios de informação, de formação acerca do passado. A sua formação é nessa área também, não é? É sim, eu nasci aqui no Lubango, vivi e tive cá até mais ou menos os meus 15 anos, depois fui para Portugal para estudar e na faculdade licenciei-me em Arqueologia, História Variante Arqueologia, que era uma paixão de infância também. E depois, na minha atividade enquanto arqueóloga, tive a felicidade de trabalhar no Museu Monográfico de Conímbriga, que é um dos museus mais conhecidos de Portugal que foi a minha escola, na área da museologia, e tive alguma formação também no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, e apaixonei-me pela área da museologia e do património. Acabei por me especializar então na área de museologia e património cultural. Muito bom. Muito bom para nós, Lubango, em termos o seu contributo no Museu Regional da Huila. A questão do artesanato na Huila parece-me um pouco abandonada e muito virada para a parte comercial, descurando-se a fraca capacidade e a fraca qualidade. Qual é a opinião que tem do nosso artesanato? Bem, eu vou falar-lhe enquanto diretora do museu. Nós temos tido a preocupação de anualmente realizarmos feiras de artesanato no museu, mesmo no recinto do museu. Posso lhe dizer que nós fazemos os contactos com os artesãos e também a adesão dos artesãos em relação às feiras é muito fraca. Eu não sei se é por falta de produto acabado, se é por falta de condições financeiras para eles exporem o que têm, ou se é por desleixo. Muito sinceramente não lhe sei dizer o porquê, porque o espaço do museu está disponível para qualquer artesão, em qualquer altura do ano, seja de janeiro a dezembro, expor e utilizar aquele espaço como local de exposição e venda. O museu não cobra rigorosamente nada por isso. E esta proposta já foi feita a vários artesãos aqui da cidade do Lubango e a adesão, como lhe digo, não tem sido muito grande. Não sei por que motivo, mas gostava de aproveitar esta oportunidade para lançar mais uma vez esse desafio. É de todo o interesse do museu termos o espaço, pelo menos o espaço da frente, com esse tipo de movimento e atividade. Portanto, terão sempre espaço naquela instituição para expor e vender os seus produtos. Durante essas feiras, o museu tem o cuidado de selecionar algumas peças que passarão a fazer parte da coleção?
Não, nós temos tido como objetivo principal dinamizar o museu com outro tipo de atividades, não é? Mostrar que o museu é um museu vivo, uma instituição dinâmica e, acima de tudo, abrirmos espaço para estes artesãos mostrarem o seu trabalho. Esse é o objetivo número 1, mesmo porque uma peça, para se tornar uma peça museológica, precisa de passar antes por vários procedimentos. Então, para esse fim, para adquirirmos essas peças como peça de museu, nunca pensámos nessas feiras com esse objetivo. Nós temos um outro foco, e o foco que o museu tem para a aquisição de novas peças são as comunidades. Nós pretendemos ir até às comunidades, é lá onde estão as peças que são utilizadas normalmente pelas comunidades, não é? Pelas pessoas, e essas peças interessam-nos mais do que as peças de artesanato do ponto de vista da museologia, sim. Eu sei que também pode ser um dos elos que estrangula essa classe, que é o selo que se paga para eu poder levar uma peça de artesanato para fora do país. Parece-me injusto, e casos há em que o selo é mais caro que a peça. Não seria preciso rever tudo isto? As peças precisam sempre de ser seladas para sair do país. Nós, museu, não fazemos esse trabalho de selagem. Quem faz normalmente é a Direção Provincial da Cultura. Em relação ao preço, eu sinceramente não julgo que são 50 ou 100 kwanzas que se paga. É mais? Há dias tive cá a família que levou algumas peças e paguei mais. Ok. Em relação a isso, eu acho que o preço deveria ser simbólico. A cobrar-se deveria ser simbólico, e que deveria haver uma forma de os próprios artesãos terem terem alguma compensação e poderem vender já com selo, porque eu acho que o mais desconfortável neste processo todo é as pessoas comprarem as peças, por exemplo, numa feira de artesanatos, e depois ainda terem que se deslocar ao sítio que as licencia e que as carimba, porque às vezes até ao fim de semana que as pessoas precisam de fazer isso, e normalmente as direções da cultura estão encerradas ao fim de semana, e há esse constrangimento. Já passaram pelo museu turistas que quiseram levar peças e que não estavam a conseguir selar as peças porque era fim de semana e tinham que viajar no fim de semana. Isso, claro que constrange a saída de peças do país, uma vez que é obrigatório o selo. Em relação àquilo que se cobra, julgo que deve ser sempre um preço simbólico. Vamos atrás a uma pergunta que passou aqui no questionário, mas que é o seguinte: sabe que há quem defenda que se deveria passar uma borracha sobre o passado e as estátuas do passado colonial deveriam ser derretidas. Concorda com isso? De forma alguma, não posso concordar com isso, mesmo porque eu defendo o património, seja ele em que forma for, com unhas e dentes, passa a expressão. As estátuas são representações de figuras que tiveram a ver diretamente com a história da nossa região e do nosso país, e a história não se apaga, a história não se pode apagar de forma alguma. Portanto, sou perfeitamente contra essa ideia de quem diz que se deveriam derreter as estátuas e apagar, de certa forma, a memória que elas nos trazem. Também é importante salientar que quase sempre, em quase todo o mundo, quando há mudança de regime, a tendência é retirar tudo o que diz respeito ao regime anterior. Depende. Da forma como essas passagens são feitas. Sim, depende da forma como essas passagens... O Iraque, por exemplo, foi catastrófica. Talvez igual à nossa. Estava a pensar exatamente nesse exemplo, em que os símbolos do regime anterior são retirados e são colocados os que simbolizam o regime que entra em vigor. Portanto, na Namíbia, por exemplo, não. Em Cabo Verde também sei que houve até a preservação desses bens nos sítios de origem. Mas isso julgo que é exatamente como diz, a forma como se passa de um regime para outro que faz com que isso seja uma realidade. Mas acaba por acontecer um pouco por todo o mundo. Mas destruir os bens ao ponto de não haver memória deles, é só perfeitamente. Aliás, mantê-los no mesmo local do antigamente não concordo, porque efetivamente não ficaria bem. Mas colocá-los no museu, como agora aqui aconteceu, e em Luanda também estão, acho bem.
Acho bem e que deve ser depois explicado às nossas crianças, quando eles perguntarem, porque eles vão perguntar. Isto é curioso, não é? Aquele, quem é? Fala-se aqui no João mas quem foi esse senhor? Então nós temos que ser capazes de responder. O professor tem que saber responder à criança, porque senão está a mutilar a história e isso não é bom. Pronto, doutora Soraya, eu não tenho mais perguntas para lhe fazer, já conversámos bastante sobre museologia e não só. Eu vou deixar-lhe o microfone para acrescentar algo que queira em termos de museu. Entretanto, sei que me mandou um convite para uma sessão de cinema que vai haver lá e em relação ao Rui Duarte Carvalho, uma boa iniciativa. Pode também falar sobre esta vossa iniciativa, que é boa, e, entretanto, acrescentar algo mais que eu não tenha perguntado. Bem, a projeção que nós vamos realizar hoje é apenas a primeira. Nós estamos a preparar uma série de filmes, documentários que têm a ver com a etnografia local, mais precisamente até com o povo Muila, em associação ou em cooperação com uma antropóloga que está a fazer também trabalho connosco neste momento no museu, que é a doutora Inês Ponte. O vídeo que nós vamos projetar hoje não é dela, é do Rui Duarte Carvalho, mas é espólio do Rui Duarte Carvalho que ela está também a estudar e a divulgar, e acaba por surgir também um pouco por acaso. Ela falou connosco no sentido de colaborar connosco numa determinada investigação. Depois, em conversa, surgiu ela falar dos filmes do Rui Duarte Carvalho, e então tivemos logo em simultâneo e as duas a ideia de utilizarmos o espaço do museu para fazermos a projeção de um filme agora como experiência piloto, mas a intenção é no próximo ano, durante o mês de maio, que é o mês dos museus, é o mês dos museus a nível mundial, fazermos várias sessões com projeções de vários filmes, não só de Rui Duarte Carvalho, como de outros que sejam de interesse para o museu e não só, para a comunidade em geral, e fazermos um mês de cinema no museu com projeções ao ar livre. Vamos escolher sempre um horário entre as 18h30 e as 20h, exatamente para mostrarmos às pessoas que o museu não é uma instituição estática, não é uma instituição onde não se podem fazer coisas diferentes, para dar também a ideia de que o museu é uma instituição dinâmica, é uma instituição que se pretende viva, e o objetivo é então em maio termos um mês inteiro de sessões ao ar livre, e esta é apenas uma experiência piloto. Vamos ver quantas pessoas aparecem, se vamos ter uma assistência considerável ou não. Espero que sejam bastantes as pessoas a assistir o filme, e de resto dizer exatamente isso, que o museu é de facto uma instituição viva, que é uma instituição dinâmica, que procura ir ao encontro daquilo que podem ser as necessidades em termos de conhecimento do que é a cultura da região sul, da história da região. Procuramos ter esse papel também pedagógico, e procuramos, acima de tudo, valorizar, preservar, conservar tudo o que diz respeito à memória, não só dos povos ou ditos originários desta região, ou que são mais antigos nesta região, mas também de todos os outros que por aqui têm passado.